Meus queridos, quando fui convidado para fazer essa preleção, eu não tinha em mente como começar, até porque toda preleção, geralmente ela tem que ter um start, um início, para motivar os passos seguintes. Aí eu pensei, dor, o que é a dor? Dor nós associamos a quê? A uma sensação, seja ela física ou emocional, que sempre está conosco. Nenhum de nós pode dizer, eu nunca senti uma dor, eu nunca senti um pesar emocional. Todos nós temos essa possibilidade e temos a abertura para sentir isso, porque é inerente a todo ser humano, a todo ser vivo. Diga-se de passagem que não somente os seres humanos sentem dor, os animais também o sentem. Nós podemos perceber num animal que ele, sendo desgarrado de seu filho, ele vai sentir uma dor sim, ele fica triste. Como nós falamos aqui no Ceará, acuado, amuado, digamos assim. Conosco não é diferente. Todos nós sentimos também dor. Então, no decorrer dessas palestras que faremos aqui, são duas, eu sempre terei como base duas coisas. Primeiro, um hospital. Segundo, uma escola. Gravem isso, um hospital e uma escola. No decorrer vocês vão entender por quê. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão 115, afinal de contas, como é que Deus criou os espíritos? Fomos criados a partir de quê? De onde? Resposta dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecer-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e aproximá-los de si. Ora, todos nós então partimos de um ponto de origem. Não tem ninguém melhor ou pior no ato da criação de um espírito, segundo os nossos irmãos que nos traduziram esses conhecimentos. Deus criou todos indistintamente iguais. Mas a partir do momento em que vamos progredindo, aí sim a coisa muda de figura. Porque nenhum de nós tem a mesma capacidade que outros. E aí é onde reside a diferença que nós temos uns dos outros. Pergunta 127 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às aptidões intelectuais? Pergunta Kardec. Resposta. Eles são criados iguais, mas, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio prossiga seu curso. Opa, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Decisão, poder de decisão. Então, todos nós temos um grande poder de decisão, sempre. Na escala evolutiva, nas jornadas dos progressos. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então são duas coisas que nos distinguem basicamente, inteligência e moralidade. Se nós observarmos essa imagem, ela reflete o quê? A culpa original. Se pegarmos Gênesis, verificaremos que, segundo as escrituras sagradas, todos nós fomos criados a partir de dois seres, Adão e Eva, que estavam dispostos num jardim, do qual Deus, em criando esses dois seres, disse-lhes: vocês podem comer de todos os frutos das árvores dos jardins, porém, não podem comer do fruto da árvore da vida e das ciências. Para um ser que está começando agora, simples e ignorante, amigos, fica difícil entender o que é não comer um fruto de uma árvore. Pode de todas as árvores, mas aquela ali você não pode. E o que aconteceu? Foi criada uma fábula em torno disso, dizendo que uma serpente tentou Eva, a mulher. Mas se nós pegarmos as escrituras, o texto sagrado, em Gênesis, verificaremos que não foi bem assim. A serpente apenas perguntou: foi dito para você para não comer nenhuma fruta? Ah, Deus disse para não comer o fruto da árvore da ciência da vida. Então não houve tentação. A vontade de experimentar mostrou o quê? O livre-arbítrio. Ela foi, experimentou e ainda chamou o seu companheiro para comer também. Em sabendo disso, o Criador o que é que fez? Resolveu punir. Então o que é que nós temos a ver com essa culpa original? Praticamente nada. Porque se existe livre-arbítrio, se somos criados simples e ignorantes, e cada um vai
caminhar segundo a sua própria vontade, ou mais rápido ou menos rápido, todos nós também faremos assim, dessa maneira. Então a culpa original foi baseada no quê? Primeiro, uma determinação divina, uma lei, uma regra. Depois, uma ausência de justificativa. Deus não disse por que não podia comer. Mas para um ser simples e ignorante, o que é morrer? Vamos tomar como base que todos têm filhos? Não, né? Logicamente, alguns não têm filhos. Mas quem tem filho já disse algum dia para o seu filho, não coloca o dedo na tomada, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. A criança, não sabendo disso, o que é um choque, ela vai colocar o dedo. Ela não quer nem saber. Ela quer experimentar. Então, houve uma ausência de justificativa. E logo em seguida a transgressão e logo em seguida também a punição. Diga-se de passagem que Eva sofreu uma punição muito maior, entre aspas, que seria a de gerar no seu ventre um filho. Mas as senhoras que têm ventre e que tiveram filhos, verão ou sentirão que isso não é uma punição, isso é uma consequência natural de um relacionamento sexual. Mas, para aquela fábula que está descrita na Bíblia, foi uma punição. Outra punição decorrente foi: arrastarás-te sobre a terra e colherás o fruto daquilo que plantaste para comer. Foi outra punição. Então o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: essa foi a primeira escola dos seres criados. Se nós pegarmos o livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier, nós encontraremos algo muito interessante. Está descrito nesse livro, segundo Emmanuel, que nós viemos de outros planetas, de outros sistemas, mas nós todos, como espíritos eternos e imortais, já tivemos experiências em outros lugares, em outras moradas, em outros mundos, como também falou Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, em sendo assim, fomos trazidos para cá, para este planeta, preparado por Jesus e seus comandados para nos receber. Por quê? Porque em condições morais e intelectuais nós não tivemos como ficar nos mundos de onde estávamos. E daí foi removida uma grande parte desses espíritos para a Terra. E cá estamos nós, tentando reaprender o que não aprendemos em muitos séculos. Essa trajetória desses espíritos, ou seja, nós, se chama Projeto Resgate de Adão. A raça adâmica, segundo este livro, foi composta de 4 grandes raças que habitaram a Terra há muitos milênios atrás, e basta que os senhores confiram esse livro. Então, quando nós chegamos aqui, amigos, o que é que acontece? Muitas pessoas brigam por igualdade, não é isso? Igualdade, igualdade, somos iguais. Porém, nós não somos iguais. Iguais em alguns aspectos, em outros não. Segundo os espíritos, que foram as almas dos homens que aqui já passaram, nós temos diferenciações de inteligência e de aptidões, e também da moralidade. É tanto que, se observarmos aqui nesta sala, todos nós somos diferentes. Somos iguais em quem? Humanidade. Somos espíritos eternos e imortais, mas nossas jornadas jamais se parecem uma com a outra. Ninguém aqui tem uma vida igual à do outro. Ninguém começou o dia igual ao outro. Todos nós temos diferenciações, mas duas coisas nos tornam iguais em estando aqui nesta terra. Primeiro, a morte e as dores. Todos nós vamos morrer, ou seja, a nossa veste física, e todos nós somos aptos a sentir dor. Mas as dores podem ser diferenciadas. Elas podem ser físicas e morais. Quem nunca sentiu dor aqui pode levantar o dedo, que eu vou começar a estudar, ou pedir para a NASA estudar você que nunca sentiu dor. Porque cearense é assim, cearense é um bicho diferenciado de toda a humanidade. Tem cada criatividade que cearense faz que você fica de queixo caído e que a NASA merecia explorar, a Organização Espacial Americana. Então, em assim sendo, amigos, todos nós somos passíveis de sofrer dores físicas e morais. Mas, afinal de contas, o que é mesmo a moral, hein? Se pegarmos o Livro dos Espíritos, pergunta 629 a 630, os Espíritos nos responderão com categoria sobre o que é a moral. Regra do bem proceder. Mas o que é o bem proceder, amigos? Respondem os Espíritos: fazer o bem a todos, indistintamente, cumprir as leis de Deus, pois em assim fazendo, o bem será tudo que está conforme isso. Então, a partir do momento em que eu penso mal do meu vizinho, do meu colega, do meu familiar, eu estou procedendo bem? Não. Eu já comecei transgredindo. Se a partir do momento em que eu falo mal de alguém, eu estou cumprindo a lei de Deus? Não. Porque o falar também é expressar o pensamento. E segundo os Espíritos, o nosso pensamento é o veículo mais poderoso que nós temos. É a energia mais poderosa que nós temos. O pensamento pode curar, como também pode matar. O pensamento pode trazer benfazejo, como também
adoecer. Independente de onde estivermos, todos nós podemos fazer isso. Transmissão de pensamento. Você pensou em alguém, você está lá. Parte do que você é já se encontra naquele lugar onde você está pensando e perto daquela pessoa, ou até mesmo envolvendo aquela pessoa. É tanto que tem gente que hoje em dia pede preces para nós. Estados Unidos, na Flórida, uma colega nossa pediu: Sérgio, vocês podem fazer vibração por uma pessoa doente aqui? Podemos. E por que não? O pensamento tem uma velocidade impressionante, muito mais rápido que a luz. É imediato. Pensou? Está lá. Tudo se baseia nesses 3 pilares: os nossos vícios morais: egoísmo, orgulho e vaidade. Ainda tem um outro vício muito poderoso, que nós nem percebemos que é poderoso, mas é contundente: a nossa ignorância. Não saber disso, que isso pode nos provocar derrotas, dores, doenças, já é um vício moral. Nossa ignorância, desconhecimento. Não é ignorância de burrice, ignorância de desconhecimento, ok? Então, estando aqui na Terra, nós passamos por outras escolas. A primeira escola foi a divina. O ensinamento divino está revestido numa fábula que para nós é absurdo. Primeiro, como é que se pode conceber que uma serpente fala com alguém? Vocês já tiveram algum papo cabeça com alguma cobra por aí? Nunca. Então, serpente não fala. Alguns animais podem expressar palavras parecidas com a que nós expressamos também. Quem nunca teve um papagaio na sua vida, ou quem já viu um papagaio, sabe o que eu estou falando. Tivemos algumas escolas espirituais. A primeira delas foi o deserto. Se vocês pegarem Êxodos, nas escrituras bíblicas, saberão do que eu estou falando. O que aconteceu naquele contexto? Bem rapidamente. Moisés, tirando o povo hebreu da servidão do Egito, os leva para o deserto, sob a promessa de que haveria uma terra que estaria apta a recebê-los. A terra de Canaã, onde seria vertido leite e mel para todos. Deserto. E nisso eles propagam-se durante 40 anos em busca dessa terra prometida. E Moisés, aquele responsável por aquele povo, diz: olha, Deus está nos conduzindo. Quem era o Deus dos hebreus naquela época? Yahvé, Javé ou Jeová. Mas era um Deus meio humano. Ele era capaz de apaixonar-se, era capaz de insuflar-se de raiva, de cólera, exigia sacrifícios para apaziguá-lo. Queria que seus comandados, os seres humanos, matassem, espoliassem as terras dos inimigos. Era esse o Deus que os hebreus cultivavam. Mas ali havia fé, obediência, coesão e um objetivo que era alcançar a terra prometida. Mais adiante, o que acontece? Moisés resolve subir no monte para ter com Deus um papo legal e passa lá 40 dias e 40 noites. Quando ele retorna, o que acontece? Todos os seus comandados já tinham eleito um outro Deus, um Deus feito de ouro, um bezerro. Isso encheu de cólera Moisés. E ele perguntou a Deus: o que é que eu faço? Eles elegeram um outro Deus e o controle está sendo perdido. Houve uma determinação, segundo consta, que aqueles que não estivessem aptos a entender ou aceitar Deus de Moisés deveriam perecer. E num dado momento, está escrito que mais de 3.000 perderam a sua vida. Ponto. Foi uma punição, não foi? Escola divina, lei, obediência, desobediência, punição. Escola do deserto, lei, obediência, desobediência, punição. Percebem isso? Acho que vocês nunca atentaram para esse detalhe, de fazer essas conexões que estão nas Escrituras. Mais de 1.200 anos depois, aconteceu na Ásia a ascensão de um ser que, segundo consta, espiritualizou-se por si mesmo. Ele não fazia homenagens a um Deus, mas ele dizia para as pessoas que era possível que todos se iluminassem de uma certa forma. E ele taxou, num certo momento, uma frase: o corpo é como uma vestimenta desgastada, que deve ser abandonada, tornando livre o espírito que a habita, o qual continuará em sucessivas permutas de vestes até a depuração total do espírito. Já ouviram falar desse cidadão? Siddhartha Gautama Sakyamuni? Não, né? Mas se eu falar Buda, vocês saberão quem é, né? Ele já pregava isso 500 anos antes de Cristo. Corpo é uma veste que se desgasta, mas o espírito, que é imortal, prossegue em sua jornada, se depurando até não precisar mais ter um corpo, como nós conhecemos, um corpo de matéria. Vem uma outra escola mais adiante, mais de 500 anos depois de Buda, na Galileia, um determinado cidadão, filho de carpinteiro, resolve ser um expoente máximo de moralidade. Através de ensinamentos, de exemplos e parábolas, ele passa ou transpassa a materialidade existente naquela época. As pessoas estavam apegadas ao Deus material,
a mamon, as riquezas, onde tudo que você precisa tem que buscar, e aquilo é o seu Deus. Sob o jugo do Império Romano estava a Judéia, que era também comandada por um imperador, Herodes. E esse homem surge do nada, filho de um carpinteiro, simples e humilde, com um grande poder, uma grande riqueza de conhecimentos que a nenhum outro foi dado conhecer. E nessa trajetória, o que é que acontece? Ele chama algumas pessoas do povo comum para serem os seus acompanhantes, os apóstolos, e atribuiu a cada um deles uma função, que era propagar aquilo que ele estava trazendo para a humanidade. Percebam aqui, amigos, que no sistema em que Jesus trouxe para os homens, ele deixou bem claro que a dor, o sofrimento e a frustração fazem parte da terapêutica divina. Mas que, essencialmente, em nós deveríamos cultivar o quê? A humildade, a justiça, o perdão e o amor. Bem diferente daquilo que pregavam os fariseus, que eram praticamente os líderes religiosos da época no momento. Porque ainda vinha aquele resquício de quem? Do Deus Yahvé, Javé ou Jeová, o Deus meio humano, meio sanguinário, meio déspota, que queria sacrifícios. O Deus que Jesus mostrou foi completamente diferente. Quando perguntaram a ele, olha, você é perfeito? Não, só meu pai é perfeito, eu não sou perfeito. Mesmo assim, as pessoas depois, muitos séculos depois, transformaram esse homem em Deus. E ele mesmo dizia, acima de mim existe uma força superior, a um pai. E as pessoas não entenderam, como até hoje muita gente não entende. Tem gente que acha que Jesus é Deus. Outra escola que surgiu para todos nós foi a escola terrena do materialismo. Vamos fazer agora um comparativo. Antes de Jesus, o materialismo já estava solto no meio do mundo, principalmente nessas correntes aqui. O atomismo, o hedonismo, o epicurismo. Se nós pegarmos um cidadão da Grécia Antiga, chamado Aristippos, de Cirena, ele vai falar o seguinte, olha amigos, a dor e o prazer são paralelos, mas a nossa vida ela tem uma finalidade, que é o prazer imediato. Ou seja, se eu estou na vida, vamos gozar a vida. Vamos fazer o que der na cabeça, como dizia uma música do Carlos Gilmar, né? Fazer o que der na cabeça. Fazer o que der na cabeça. Ora, vocês já imaginaram se nós fizéssemos todos os nossos gostos? Se pudéssemos fazer? Riquezas, poder, casa nova, carro novo, viagem para a Europa e por aí vai. Nós vivemos muito como Aristippos pregava. Querem ver só? Epicuro dizia o seguinte, a morte, o mais temível dos males, é para nós um nada. Enquanto nós existirmos, não existirá a morte. E quando ela chegar, nada mais seremos. Vejam só que pensamento materialista é esse. Enquanto a morte não chega, eu faço o que der na cabeça. Não tem problema. Depois que ela chegar, pronto, acabou. Não sou mais nada, não sou mais ninguém, não tenho punição, também não tenho eleição. Tá tudo bem, vamos para frente. Desse modo, a morte não toca nem aos vivos e nem aos mortos. E assim, amigos, muitas e muitas pessoas, inclusive nós, nos portamos dessa maneira nas nossas vidas. Como se não houvesse um amanhã. Mas o amanhã chega. O amanhã cobra o preço. E nem todos nós estamos aptos a querer pagar esse preço. Se nós pegarmos algumas palavras de Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi, ele disse uma certa vez em discurso que a ruína da humanidade está em política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, saber sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. Todas essas primeiras coisas que foram ditas aqui, política, riqueza, prazer, saber, comércio, ciência e cultura, exige a contraparte. Você não pode, por exemplo, dizer que é culto sem ao menos ler. E em sendo culto, isso não te coloca num pedestal maior, num pedestal acima dos outros seres humanos. Por quê? Porque o saber, como diz lá em cima, sem a consciência, ele não vale nada. Por exemplo, o que adianta eu passar anos e anos numa faculdade, numa universidade, fazer pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, descobrir um elemento químico que pode salvar vidas e vender isso para um laboratório que vai te cobrar milhares de reais ou até dólares para que você obtenha esse medicamento. Essas frases de Gandhi, elas refletem como nós somos. Nós queremos sempre o prazer imediato, porque isso nos beneficia. É como, por exemplo, um político chegar na sua porta, de 4 em 4 anos, pedir um voto e, em troca disso, você exigir uma dentadura, um pacote de cimento, um milheiro de telha, um benefício para um filho seu. Isso é uma troca, isso não é uma política com princípio, é uma permuta comercial. É o interesse seu com o interesse do político. Ele quer o poder e riquezas, você quer apenas
satisfazer uma necessidade momentânea. Então nós chegamos numa época, amigos, em que os objetos são mais amados e as pessoas são descartáveis. Porque a materialidade é essa que nos consome. Se observar aqui, nesse primeiro quadro, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, reflete o quê? O egoísmo. Tudo para mim e nada para o meu próximo. No segundo quadro ali, nós temos o quê? Duas mãos atadas a algemas, as riquezas. Nós queremos as riquezas. Queremos uma boa camisa de marca, um bom perfume. Ah, tudo bem, um bom perfume vale a pena. Mas você querer mais do que isso, tipo, você tem um bom perfume na sua gaveta, para que 30, 40? Você tem uma roupa de marca no seu guarda-roupa, mas para que uma centena, 2 centenas, 3 centenas? É realmente necessário? Sexismo faz parte do contexto material hoje. As senhoras mulheres, não raro, já perceberam por aí quando passam aquele olhar 43, praticamente despindo-as, me permitam ser bem franco. É assim que acontece. Por quê? Porque somos estimulados a isso o tempo inteiro. Finalmente, a prisão digital. O que é a prisão digital? Todos estamos atados a essas algemas. Não raro, nós passamos em todos os lugares e percebemos o quanto o mundo está se dissociando da realidade em volta de si. Está mais atento à realidade fora de si, ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo nos grupos reservados de WhatsApp, o que está acontecendo na internet. E você esquece de olhar para trás, ou para olhar para os lados. Chegue no hospital, o que é que acontece geralmente? Você com dor, com febre, seu filho passando mal, de repente o enfermeiro está lá muito tranquilo, olhando o WhatsApp, o médico também. Qual é o seu problema? Gente aí, com uma indiferença impressionante, parecendo até que ele é um zumbi, ou nós somos zumbis. Então, queridos, isso significa uma semeadura. Durante muitos anos, nós assistimos nas nossas vidas essa semeadura. O sexismo, das riquezas, do poder, do querer, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Como é que nós vamos então nos portar daqui para diante? Porque aqui somos jogados na face da terra para quê? Pelo menos em recebendo-nos materialmente falando, como filhos, nós passamos por tudo isso aqui que eu vou discorrer agora. Você tem que competir, vencer e derrotar. Você tem que mentir, você tem que conhecer de tudo e usar o mínimo possível. Negar o mundo para afirmar você mesmo. Esse é o contexto educacional, a escola que nós tivemos quando chegamos aqui. Alguém pode levantar o dedo e contestar-me. E nós fermentamos isso com o adubo da nossa própria viciação, nossos próprios defeitos morais. Geralmente agimos dessa forma com todos nós, com todos os demais. Rebeldia, pessimismo, ansiedade, ausência de limites e ociosidade. Já imaginou o final de semana em casa? Para que é o final de semana? É para ler? É para estudar? É para fazer algum ato caritativo? Não. Assistir o Faustão, alguma besteira na internet, dormir, comer. Somos nós assim. Então, o que é que nós podemos esperar, meus queridos, de tudo isso? Se nós plantamos defeitos, vícios, problemas, a colheita pode ser diferente disso aqui? Preocupação, solidão, ansiedade, insegurança, baixa estima, dependência e, acima de tudo, culpa? Não vai ser diferente. Por exemplo, a sociedade está muito violenta, é muita violência, meu Deus do céu. Que tipo de programa você assiste? Ah, eu assisto Cidade 190 todo santo dia. Barra pesada. O que é que você espera ali ver? Flores? Harmonia? Boa educação? Bons princípios? Não. Você só vê a escória da humanidade relatada no programa televisivo. Então, se você planta isso, como é que você quer colher diferente? Daí nós temos a noção, puxa, o mundo realmente está horrível, diferente do que era antes. Leia livro de história, gente. Como era antes. Não é diferente de como era antes. Apenas antes não era reportado como é hoje. Hoje é automático. Aconteceu um assalto ali na rua da esquina, você já sabe online. Alguém já estava lá para filmar e passa para os grupos. Antigamente não tinha esse tipo de correspondência. Joana de Ângeles, pela Ex-Correio da Mediunidade de Valdo Pereira Franco, disse uma certa vez: ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se dos delitos infelizes para crescer em direção a Deus. Reeducar-se. O que Joana de Ângeles está falando aqui é justamente isso. Lembra que lá atrás foi falado na questão da escola divina? Lembra que foi falado na questão da escola espiritualista? Lembra do que foi falado na escola da Galileia? Reeducação é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Eu deixei essa pergunta aqui por acaso, entre aspas, o acaso é instigar mesmo. O que é que vocês acham? A senhora aqui de óculos, o que é que a senhora acha? A senhora ama as pessoas ou necessita delas? As duas coisas. Quem mais concorda com duas coisas? Amar e necessitar. Eu preciso e necessito. Eu amo e necessito. Quem só ama? Alguém levanta o braço? Ninguém é capaz de levantar. Sabe por quê?
Porque no mais das vezes nós apenas necessitamos das pessoas. O que era amar, segundo Joana de Ângeles? Amar é desinteressadamente você doar-se, sem esperar a volta, sem esperar a resposta. Porque isso te torna pleno. Você ama porque ama, você não precisa de ouvir ou ver uma demonstração daquela pessoa a quem você ama. Simplesmente você ama e pronto, isso já lhe deixa pleno. E a necessidade é o que, amigos? A necessidade é algo mais egoístico, faz parte da nossa insegurança natural como seres humanos. Oh, eu te amo. Aí a outra pessoa pensa, mas será que ele me ama também? É sempre assim. Nos casais, os relacionamentos são sempre assim. De uma hora para outra, sua esposa pergunta, tu me ama? Você diz que ama, mas você sente que ama? Você faz por onde amar? E vice-versa? Feita essa diferenciação, amigos, vamos para a questão de quando não amamos verdadeiramente. Quando não amamos, amigos, quando não distribuímos de nós para as pessoas plenamente, vai acontecer isso aqui. Nós fugimos de nós mesmos e também buscamos placebos. O que são placebos? Você tomar medicamentos que não têm efeito prático. Meus queridos, praticamente encerrar essa primeira parte, vamos relembrar um ensinamento do padre Teilhard de Chardin, que nos fez a seguinte orientação. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então as escolas foram trazidas para nós, para isso, para nos ensinar a modificar o nosso íntimo, para nos ensinar a nos moralizarmos mais do que nos materializarmos, para sairmos de nós e amar alguém sem exigir troca. Lembra daquela musicazinha? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde haja ofensa, que eu leve o perdão. Então é o dar-se mais do que receber. Essa é a tônica desta escola espiritualista. E por fim, Allan Kardec pergunta aos espíritos, está na questão 961 do Livro dos Espíritos, o seguinte: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? Por que Kardec perguntou isso? É porque se a nossa jornada aqui é de ensinamento, de aprendizado, é uma escola, nós precisamos entender tudo aquilo que nos cerca e que está dentro de nós, para que nós não tenhamos nenhum motivo, ou pelo menos poucos motivos, para sofrer diante da morte. Então Kardec pergunta isso: qual é o sentimento que domina a maioria dos homens na morte? A dúvida, o medo ou a esperança? E eles respondem com muita categoria. A dúvida para os descrentes endurecidos. Lembra do plantio da colheita? Eu passo a minha vida duvidando que há alguma coisa além da morte. Eu vou encontrar no momento da morte a minha descrença. Não tem outra. Não é pelo fato de que eu vou desencarnar daqui a dois minutos, a uma hora, a um dia, uma semana, um mês, que eu vou mudar automaticamente. Não funciona dessa forma. Medo para os culpados. Passei minha vida toda despejando problemas, fazendo o mal às pessoas, prejudicando os outros, me sobrepujando sobre os demais, querendo ser o excelentíssimo quando eu não era. Quando eu chegar lá no momento da morte, o que acontecerá? Eu vou sentir culpa. Por mais que eu esconda durante a minha trajetória tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, a omissão também é um problema. Omitisse de fazer. Você não pode chegar imaginando ao momento da morte que não vai sentir culpa nem o peso dela. E daqui a uns instantes, quando voltarmos aqui, verificaremos a diferenciação entre culpa e responsabilidade. Até hoje fomos orientados a nos culparmos, a nos penitenciarmos pelo que nós fazemos de errado. Mas a doutrina espírita vem trazer algo diferente. Ela vai nos mostrar um outro quadro que é a responsabilidade. E por fim, esperança para os homens de bem. Meus queridos, terminamos esse primeiro momento. O segundo momento será feito em torno do seguinte assunto: a terapêutica divina.